Esse tema aqui me dá a possibilidade de falar um tema com vocês que eu queria conversar há algum tempo, que é sobre a questão judaica na atualidade. Olha aqui, vamos começar pelo que traz as notícias do The Time Israel. Apesar de ser um jornal israelense, ele está noticiando alguma coisa em relação à qualidade de vida da comunidade judaica na cidade de Nova York. Sabemos que a cidade de Nova York é a cidade economicamente mais importante do mundo. Vivem lá diferentes grupos de pessoas e tem uma comunidade muito forte de judeus ultra-ortodoxos aí que fazem parte da comunidade judaica, vivem segundo as suas leis, uns mais ultra-ortodoxos, outros mais ortodoxos, e eles têm um sistema de patrulhamento chamado Shorim, que justamente os protege ali de ataques de outras pessoas, que os protege como fazendo policiamento no bairro, tudo isso está ligado oficialmente a prefeitura de Nova York, é um trabalho normal, ele já seria um policial judeu para o bairro judeu, porém, da prefeitura de Nova York ali. O que acontece? Eles começaram a receber, então, o treinamento de contra-terrorismo. E aqui está a grande questão. Por quê? Se lá no dia 23, foi no dia 23 não, se lá no dia 7 de outubro de 2023, aí sim, o Hamas atacou Israel, capturou mais de 200 israelenses, levou à morte mais de 1.000 naquele ataque desse dia fatídico lá em Israel. E Israel, então, ele começa a combater o Hamas, no primeiro momento, com uma legitimidade moral dado pelo mundo, porque ele foi atacado. Só que durante esses ataques, o Estado de Israel praticamente arrasa a faixa de Gaza, isso é certo. Ele deixa mais de 2 milhões de pessoas passando fome, porque ele não permite a entrada de nada, enquanto o Hamas não aceita devolver os corpos e também as pessoas vivas que foram sequestradas. Ele não quer deixar ninguém entrar e devido a isso se intensifica a fome dentro da faixa de Gaza. Só que ao mesmo tempo em que Israel está ganhando essa guerra contra os Gazatis, o que está acontecendo? O pessoal do Hamas está mostrando essas péssimas condições de vida que estão vivendo os palestinos de Gaza ali devido à impossibilidade de Israel de entrar comida, de entrar água, de entrar medicamentos e de ter arrasado, destruído as suas cidades. Então, aquele mundo que era mais favorável aos judeus, antes do dia 7 de outubro de 2023, esse grupo olha para os judeus e diz assim: pô, mas vocês fizeram isso aí em Israel contra Gaza, vocês estavam até certo ali de se defender, mas também a proporção do uso da força aqui foi desmedida. Não precisava disso. E aí vai ter aquela questão de que a África do Sul vai entrar no Tribunal Internacional, lá, Penal Internacional, e acusar Israel de genocídio. E daí muita gente vai começar, ó, o que Israel está fazendo é isso, genocídio, tudo. E ao mesmo tempo, então que vai tendo isso, quem começa a ganhar a guerra a nível de propaganda é o Hamas. Porque agora começa a voltar a opinião pública do mundo contra o Estado de Israel. Só que essa opinião pública não fica simplesmente contra o Estado de Israel. Ela faz também renascer, não é que estava apagada, mas renasce com muita força o antissemitismo no mundo, o antijudaísmo no mundo. E aí, o que a gente tem visto desde lá? Ataques a judeus por todos os lugares. Nós tivemos ali, quando a seleção de Israel esteve jogando na Holanda, judeus sendo jogados no Rio, judeus levando uma surra na rua, depois de saírem do jogo. Tivemos agora há pouco judeus, 2 judeus esfaqueados no Reino Unido. Há um tempo atrás, aí, uns meses atrás, judeus como fazer uma festa na Austrália, em Sydney, sendo atacados, e aí tivemos vários mortos.
E com isso, então, a comunidade judaica a nível mundial tem colhido as consequências do que fez o Estado de Israel. E lembrando, mesmo muitos judeus sendo contra o que fez o Estado de Israel e alguns deles até sendo contra a existência desse Estado, como é a questão da guarda, como é a questão de alguns judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos. E isso é o que faz aparecer o título dessa matéria, que é o seguinte: de que agora essa guarda de patrulha ali de bairros, uma guarda normal de policiamento, agora ela tem que ser treinada em antiterrorismo. Por quê? Porque agora eles sofrem a possibilidade de sofrer esse tipo de ataque. Olha o que diz aqui, ó. O coordenador da segurança da comunidade judaica, em meio à luz colorida que emana dos vitrais da sinagoga, perguntou aos membros da patrulha ortodoxa sentado nos bancos sobre possíveis alvos terroristas na cidade de Nova York. Cadê ele sentado aqui dentro? Ó? Aí ele sentado dentro da sinagoga. E ele fala mais: os participantes sugeriram sinagogas, o sistema de metrô, o Yankee Stadium e Wall Street. O Yankee Stadium, por que esse é um alvo? Perguntou o instrutor. A quantidade de pessoas, a economia, disse um dos membros da patrulha. Então a sessão de segunda-feira fez parte de uma iniciativa para estender o treinamento antiterrorista aos grupos de patrulha do bairro Shonin da cidade de Nova York, abrindo mais uma camada de proteção para as comunidades judaicas em meio ao aumento nas ameaças terroristas contra judeus da diáspora. O treinamento representa uma mudança de paradigma para o Shorin, que tende a se concentrar nos crimes de rua e não em ameaças terroristas. Ou seja, eles pegam ali quem estoura o vidro de um carro para roubar alguma coisa, quem passa em uma loja e rouba algo, é isso que eles faziam. Agora não. Agora eles têm que trabalhar com antiterrorismo. A mudança é significativa porque o Shorin representa uma das maiores forças de segurança judaica da cidade e tem presença constante nas ruas de bairros com grande população judaica. Os Shorin não serão reestruturados, mas continuarão a desempenhar suas funções normais com um reforço de treinamento antiterrorista. A iniciativa da segurança comunitária, um grupo que coordena a segurança na região de Nova York, ministrou a sessão para as patrulhas Shorin de toda a cidade. A CSI e a Shorin já colaboraram no passado, mas essa sessão marcou o primeiro treinamento conjunto de combate ao terrorismo entre as duas organizações. Tudo isso né? Tudo isso fruto de que, a nível propagandístico, o Hamas ele ganhou a guerra contra Israel. Porque pôs a opinião pública contra boa parte, contra o Estado judeu, contra boa parte dos judeus, então ninguém quer o Estado de Israel, diz que ele não tem legitimidade, boa parte do mundo passou a dizer isso, diz que também os judeus não têm legitimidade àquela terra, e aí os que já tinham práticas antissemitas, e até alguns que não tinham, aproveitaram o momento porque entenderam que agora a opinião pública ela é muito mais favorável a você meter o pau no judeu, coisa que antes não era. Até 3 anos atrás não era comum. Agora não. Pode descer o cacete. Isso aqui a gente não vê muito nos Estados Unidos, mas se você acompanhar aí vários influenciadores, a gente não vê muito nos Estados Unidos, a gente não vê muito no Brasil, mas se você acompanhar influenciadores aí, nas diversas redes sociais, mas influenciadores dos Estados Unidos, aí você vai ver como eles estão descendo o cacete nos judeus e na Europa também, mas principalmente nos Estados Unidos. E por isso, o risco de ataques contra esta comunidade é muito maior ainda. Mas aí, o que você acha disso? Tem crescido o ódio ao judeu durante esses últimos anos? O Estado de Israel perdeu a guerra propagandística e tem alguma forma de recuperar isso daí?
Deixe aí nos comentários o que você acha. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, uma escola na qual analisamos tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.